pode mais palavra. Crescendo na graça e no conhecimento, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Pode mais. Fala, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode mais palavra na área, chegando com mais um episódio, chegando com mais uma entrevista, mais um podcast, na qual nós temos muito prazer, muito orgulho de apresentar. Quem é que vem aí, Douglas? Nosso amigo pastor Joelson. Palmas, pastor Joelson. Seja bem-vindo, pastor Joelson. Pastor Joelson está lançando um livro sobre generosidade. Não seja dizimista, seja generoso. Se apresente, pastor. Quem é pastor Joelson? Bom, pastor Joelson, antes de mais nada, agradecer, né? A Deus em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês, Jorge, Douglas, e dizer que pastor Joelson é um servo que aceitou o chamado do Senhor Jesus para cuidar das suas ovelhas. As ovelhas são dele, Sim. Não são minhas. Sim, verdade. E que faço com prazer, com muita alegria, né? E nasci num lar evangélico, praticamente evangélico. Meu pai era o que ainda não tinha se decidido, mas nunca impediu com que nós fôssemos à igreja, enfim, buscássemos a presença do Senhor, sempre nos incentivou. Posteriormente veio a se converter e se tornar um pastor também, mas que já partiu para o Senhor. E nasci em Recife, Pernambuco, mas com 1 ano de idade vim para o Rio de Janeiro. Então, sou mais carioca do que Pernambuco, mas tenho um orgulho de ser nordestino. Minha família, tem muitos familiares lá ainda. E, como criança, né, à medida que eu me vi já como ser humano, pequeno, já buscando a presença do Senhor, e cada vez mais fui me dedicando, me entregando, né, ao Senhor Jesus por completo. E o resultado disso, né, foi uma esposa maravilhosa que Ele me deu, que está aqui, pastora Zuleika, um filho primogênito, Jonas, de 29 anos, Legal. a Mariane, com 25, Legal. e um ministério, né, abençoado, à frente de 3 congregações aí que procura pregar a palavra da verdade com sinceridade, com honestidade, que é o principal nos dias de hoje. Está em falta, né? A honestidade para com as ovelhas ali, das lideranças, e com muita generosidade. Esse é o pastor Joelson. Que é o nosso tema de hoje, né? Que é o nosso Exato. tema de hoje, né? Não seja dizimista, seja generoso. Da onde surgiu, pastor, essa ideia de escrever o título do livro? Conta para nós aí. Jorge, com o passar do tempo, né, eu comecei a perceber o aumento de pessoas decepcionadas com o Evangelho, né? E a gente pesquisando e observando, vi que cada vez mais iam aparecendo líderes que pressionavam, colocavam a ovelha na parede para tentar arrancar a lã. E depois de ordenado pastor, eu comecei a me questionar. Eu tenho que me posicionar em relação a isso. Eu preciso me posicionar. Quando eu estava escrevendo o livro, teve até um colega, ele é advogado, muito bom advogado, daqui de Nova Iguaçu, e ele falou assim: mas por que você não fala do tema? Fala de Jesus, esse tema é complicado, né? Vai ter polêmica. Eu falei assim, mas de Jesus a gente já fala o tempo todo, a gente prega, a gente fala o tempo inteiro de Jesus, mas o problema é que o Evangelho, embora eu creia que o Evangelho ele nunca é manchado, o Evangelho de Jesus ele não pode ser manchado. As pessoas tentam manchar. O Evangelho de Jesus é puro e santo e sem máculas.
Então, as pessoas tentam, né? Então, a imagem, para muitos, fica aquela imagem, o evangelho, mas, na verdade, não é o evangelho. É o que estão aí dizendo ser o evangelho. Então, isso foi aumentando, e eu comecei a perceber uma necessidade de me posicionar, e falei, poxa, mas eu preciso colocar isso no papel, porque quase ninguém faz isso. São poucas as literaturas relacionadas ao tema, né? Mas você tem percebido, se você acompanhar essa geração, tem vindo muitos jovens, pastores, teólogos, que têm encarado esse tema com seriedade e com sinceridade, né? Porque a gente precisa sair daquele negócio de, eu dou dízimo, tá? Mas por que você tem que dar o dízimo? Por que é obrigado? Essas perguntas a gente precisa se fazer e ir para a Bíblia para verificar qual é o contexto, o respaldo, não é verdade? E as pessoas não. Eu encontrei pessoas que falaram, o senhor está conversando sobre isso aí comigo, mas eu confesso que esse tema eu sabia que tinha que dar, então eu sempre dei. Mas eu nunca parei para saber o porquê, né? Por que tem que ser 10? Ele pode ser 15, ou não pode ser 5, ou enfim. Essas perguntas que vão fluindo, as pessoas procuraram deixar, tem que dar, acabou, o dízimo é bíblico e tal. Mas, enfim, a Bíblia tem tanta coisa ruim também, tanta coisa que é bíblica, porque está na Bíblia, está contido na Bíblia. Então, na verdade, a sua intenção era meio que doutrinar a igreja, as pessoas que te ouviam na época, a respeito do assunto, que você percebeu que havia muita ignorância na área. Exatamente. Instruir as pessoas à real verdade. Exatamente, porque eu percebi que as igrejas estão tirando a escola dominical, estão colocando eventos, Sim. shows. Isso é um outro problema, né? Exato. Então, com isso, se você tira a escola dominical, então qualquer assunto, inclusive o dízimo, vai ser um assunto vago. Não, o pastor falou lá que tem que dar 10%, que não dá ladrão. Acabou, o camarada assimila aquilo ali, e ele não estuda, não procura pesquisar. Na sala de aula, enfim, eu voltando na sala de aula, o professor falou, o dízimo, ele é bíblico, está na Bíblia, estabelecido na lei, porém, não deve ser aplicado hoje na graça. Aí eu falei, pronto. Não, eu quiquei, né? Falei, de fato, é um herege esse camarada aí, mas só pensei. E pastores na sala de aula, tinham pastores, começaram a indagar ele, começaram a bombardear ele, pergunta. E ele, tranquilo, com um leve sorriso no rosto, começou a colocar os pingos nos is, respondendo um por um com a maior calma. Eu fiquei, será que eu aprendi errado? Se a maioria diz o contrário do que ele estava dizendo, né? Exatamente, falei, Deu será? errado. Aí entra, Douglas, a renovação do entendimento. Né? O apóstolo Paulo é claro, quando ele fala da questão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que eu entenda a vontade de Deus, então o meu pensamento, o meu intelecto tem que estar pronto para ser modificado a qualquer momento. E o tempo todo, né? Porque a gente se renova e aprende o tempo O tempo todo. Então, quando eu falei, peraí, então eu vou dar uma chance para esse professor. E era nada mais, nada menos do que o reitor da FAICAD, da Faculdade das Assembleias de Deus, na época, né? Ele era o reitor nessa época, deu aula para a gente. E um homem com vários livros escritos, tal, um homem com um valor, um conhecimento profundo nas escrituras. Eu comecei a analisar, e aí eu mergulhei num estudo profundo. Mergulhei no profundo. Falei, eu não vou falar, né, de um assunto que eu não conheço. Então eu fiquei quieto, mas mergulhei e comecei a estudar. Comecei a ver os homens que tem aí, que são conhecidos na mídia, ouvi um, ouvia outro, livros, artigos que falavam sobre o tema, e aí foi me despertando. Mas chegou um momento, dentro desse estudo, que eu vi que não existe, não tem argumento que venha a embasar uma obrigação de 10% para as pessoas hoje contribuir com a igreja. Eu tive essa conclusão dentro desse meu estudo e resolvi passar isso para o livro, para materializar. Só que é um livro que abre portas e janelas. Se você observar só na capa,
já abre algumas janelas. Sim. Não se deve julgar o livro pela capa, nem A pelo gente ouviu título. isso aqui hoje, né? Eu vi É. alguém me falou isso hoje. Exatamente. E aqui eu já posso até adiantar. Esse é seu Ah, presente, obrigado. esse é seu e esse aqui é do Douglas. É um presente meu. Obrigado mesmo. Então, que leiam, se desarmando de... Desconstruir ideias, né? Porque na realidade quando a gente vai para a leitura bíblica, eu falo muito isso com as pessoas, né? As pessoas lá da igreja na qual eu ministro. Sim, você deve ir para o texto bíblico. Você tem uma questão hermenêutica, não vamos entrar no assunto, mas é só uma pincelada, meio que vazio dos seus pressupostos. Isso. Eu sei que isso é muito difícil, esse exercício ele é muito difícil porque o texto bíblico a gente tem familiaridade com ele, você já leu ele várias vezes, já ouviu as pessoas pregando, você já tem um certo entendimento, mas o exercício é você deixar o texto falar, deixar a Bíblia falar, sem influência de outras pessoas. Quando a gente consegue se aproximar disso, você vê que muitas coisas que se falam na igreja não se sustentam, não se constroem. Sabe? Muitas coisas, muitos dogmas que são passados de geração em geração, e na Bíblia mesmo não fala. Os homens falam, mas a Bíblia não. Né? Os homens colocam como verdade absoluta, mas a Bíblia não fala. Muitas coisas que a gente condena, que Jesus nunca condenou. Coisas que a gente não condena, que Jesus condenou, e a gente passa batido. Então, eu acredito que você viveu esse exercício, né? De tentar se esvaziar de toda a bagagem que você trazia. Pesada. Bagagem, porque a gente recebe uma influência, você até relatou no seu testemunho aí, que você é cristão desde berço, né? Parece que é cristão desde berço. Então, desde que se conhece por gente, ouvindo palavras, ensinamentos, estudos sobre aquilo. Então, você já tinha uma ideia formada. Né? É isso aqui. Aí chega lá na frente, quando você vai estudar, vem uma pessoa para jogar água no teu castelinho de areia. Exatamente. Aí, como assim, né? E agora? Eu tinha uma dúvida que me perseguia. Sim. Porque não fechava na minha cabeça o fato de ser ladrão quem não entregava lá o seu dízimo na igreja. Isso eu falava, mas será que é isso mesmo? É assim que Deus me vê? Aí eu falo, mas está escrito. Eu falo, mas está escrito. Né? Está escrito lá, Malaquias e tal. Aí você começa, mas está escrito ali. Então, assim, realmente eu sou ladrão. E se lá em Coríntios 6,10 diz que os ladrões, né, não herdarão o reino de Deus, entre outros, né? Então, de fato, é o que eles pegam isso aí. Mas aí quando você vai começar a estudar, perceber, né, vai lendo, estudando, eles falaram isso para mim, para nós, para os gentios. Isso é hermenêutica. Qual foi toda esta nação? Que nação? De Israel. Tinham outras. Só tinha Israel. Tinham outras nações, outros reinos. Então, foi específico o assunto. Aí, quando a hermenêutica, para quem foi escrito, a época que foi, Sim. o contexto, tudo Sim, isso, sim. eles passam por cima disso daí. Sim. É onde me chateia. Eles passam por cima disso. Para não se fazer uma exegese, mas uma exegese. Exatamente, a não a exe. Exatamente, para forçar o texto a dizer o que eu quero que ele diga, não o que ele está dizendo. Sim. Esse é o grande jogo. Não, eu quero que ele me diga isso, então eu vou buscar elementos para forçar com que ele me diga isso, não deixando ele falar por si só. E aí, esse caminho, eu comecei a falar, será que aquilo então que eu estava na dúvida é aquilo mesmo? Aí por isso que nós hoje em dia, infelizmente, presenciamos pastores quando a pessoa não dá o dízimo, porque ele controla, né? Aquilo é um controle, aquilo é errado. O nome no envelope. A minha visão, né? Me perdoe falar assim, é errado. Pastor, fica à vontade, a gente não vai ser cancelado não, pode soltar a voz. E o painel do dizimista? Pode Então, soltar a isso voz. aí, no artigo 932 do Código Penal, né? Pode ser enquadrado. Constrangimento? Colocar o membro em situação vexatória. Colocar o quadro lá dos não dizimistas. Sim, isso. Sozinho no vermelho lá, Você isso é pode ser constrangedor. enquadrado. Isso era uma prática meio que
Os anos 90, anos 80, tinha muito disso. Porque finge o direito da pessoa, você atinge o direito da pessoa. Não pode ser considerado como crime. Não é, mas pode ser se o juiz entender. Como já aconteceu e tem acontecido a cada vez mais. Se você buscar na internet, a quantidade de igrejas que estão sendo obrigadas a devolver a quantidade de dízimo dado por anos. Eu conto no meu livro a história de um fato de uma igreja de 10 anos. Eu não vou ficar aqui dando muito spoiler, não, senão o pessoal não vai querer comprar o livro. É verdade. Né? Mas tá curioso, não, mas deixa a pitadinha da curiosidade, né? 10 anos ali, só que no envelope dele tá lá, ó, a rúbrica do pastor e a rúbrica do tesoureiro no envelope. 10 anos, o cara guardou Fielmente tudo. ali. O cara guardou tudo. Aí quando você passa por uma situação difícil, o pastor bate nas tuas costas, dá 2 tapinhas e manda dar uma cesta básica. Tua conta tá de luz, teu gás acabando, enfim. Que igreja é essa? Que evangelho é esse que Jesus nos ensinou? Se o tempo inteiro Jesus sempre orientou a questão de cuidar do próximo, de colocar o desejo do próximo acima do meu. Eu tenho que colocar, isso é bíblico. Sim. De olhar sempre para... Tudo isso envolve a questão de quê? Do amor. Não é? Que ele resumiu tudo ali na lei em 2, amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo. Ponto. O que é isso? É amor. Então, se eu não amar você, Douglas, eu jamais vou chegar em Jesus. Ao Senhor, jamais. Se eu não amar você, Jorge, eu não vou conseguir. Não adianta, eu posso dar o dízimo que eu quiser dar. Vou dar tudo. Deus não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com a generosidade. Coração, né? Com o coração, que ela é gerada automaticamente quando você se reconhece Jesus. E o triste disso, pastor, é que quantas pessoas, por estar há muito tempo recebendo esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento que não é bíblico, acabam, como a gente estava conversando nos bastidores, antes de começar o podcast aqui, pessoas deixam até mesmo de pagar uma conta de luz, ficam sem energia em casa, porque se acham obrigadas a entregar, não tem que entregar ali, senão eu sou ladrão, eu não vou entrar no reino dos céus, como o senhor acabou de dizer, acabam prejudicando. Aí vai vindo os spoilers do livro, que eu fico, é muito exemplo que eu coloco no livro da minha vida e do meu ministério, né? Da pessoa chegar com uma situação dessa, e aí, com o dinheiro na mão e falar, mas ficaram eu tô com na essa situação, miséria, o que né? eu faço, pastor? Ou compra um alimento para casa ou entrega o dízimo. E eu já vi pessoas, não, você compra que Deus proverá. Aí quer dizer, você entrega aqui no templo e Deus proverá para você. Aquelas orações que faziam, né? Ora alto, passa 2, 3 horas orando, tem coisa para comer, tem bolo, tem... É um desafio. Depois vai embora, não ajuda, não, Deus vai te abençoar, minha irmã te orou, Deus vai prover. Mas ele próprio está ali, Deus colocou ele para orar, então ele já tem que levar o recurso. Sim. A não ser que ele não tenha, mas ele pode pedir alguém, pode pedir a igreja, pode falar com o pastor. Ele está sendo a pessoa, a ferramenta que Deus está usando para ir até aquela casa. Então, é errado a pessoa chegar ali, só orar e dizer que Deus vai te abençoar. Isso é muito fácil. Verdade. Porque assim, quem passa é que sabe, né, pastor? É a grande só verdade. Quem passa é que Uma sabe. coisa é eu chegar num conforto ou na certeza que minha despensa está abastecida e falar, não, Deus proverá. Vamos orar. Outra, não que Deus não venha fazer e não Com possa. certeza. A gente sabe que Deus é poderoso, já ouvi, já Claro. na minha vida Sim, já aconteceu sim, isso. sim. Eu sei que tem Lógico. diversos testemunhos com relação a isso. Incontestável. Mas assim, você saber que você tem, agora você despedir a pessoa de mãos vazias e às vezes ela carrega por trás uma família, talvez crianças, e saber que será que vai ter ou será que não vai ter? Entendeu? Então é muito cômodo para muita liderança transferir isso, né? Isso é muito cômodo. Sendo que às vezes até a resposta está nas suas mãos, como você acabou de falar. É só ele abrir a despensa ali e dar. E aí, em alguns casos, Ou então Jorge, ele nem aceitar. em alguns casos transfere para a igreja. Sim. Para a igreja, ele tem o recurso, ele está ali naquela posição para intervir naquela situação. Tocou num ponto importante, Douglas. Ele está ali O com... spoiler do livro, né? ele está na posição e com recurso para suprir Sim, aquela necessidade sim. da ovelha. Mas ele se tira de jogada e taca a transfere. responsabilidade Transfere. no rebanho. Esse é o ponto que eu toco no livro, que é aquele negócio, eu já tenho meu dízimo, estou tranquilo. Isso é um outro problema, né? Pagou a Pastor, conta, né? Já deu os 10%, ó. Então, Encara o dízimo como uma conta, né? Paguei a conta, já foi. porque você colocou ali aquela obrigação. Então, se eu fiz algo que era uma obrigação,
então eu não sou mais obrigado a fazer nada. Por um lado, ele está até certo. E é assim que eles querem, porque eles só querem garantir ali o pagamento do salário do pastor, as contas da igreja e tal. Se sobrar, a gente pensa nas pessoas que estão passando por dificuldade. Verdade. Eu já ouvi isso, o pastor fala assim, ó, esse mês está apertado, não quero nem saber, o meu salário eu quero. O restante que vamos fazer é com a igreja. Tipo assim, né? E às Eu não vezes- sou contra o pastor que recebe salário. Um outro ponto que a gente ainda vai bater aqui também. Opa, então vamos lá. Calma, vamos, tem bastante tempo da conversa aqui. Tem um pastor, o pastor que esteve aqui conosco, o pastor Eduardo, eu aprendi uma coisa com ele que ele falava que era interessante, uma analogia que ele fazia, que era a teologia da galinha e a teologia do porco, né? Assim, estranho, a teologia da galinha e do porco. Como assim? No envolvimento da obra. A galinha, ela coloca os ovos e vai embora. Não sabe nem o que aconteceu com os ovos, se fritou, se deu, se o pintinho nasceu ou não. E simplesmente abasteceu, que é o ovo e o bacon, né? Já o porco, ele morre pela causa. Ele se entrega ali, mata o porco, tira o bacon dele e o pessoal consome a carne, né? Então, quer dizer, a galinha, ela não tem muita relação com a causa, ela simplesmente entrega e vai embora. Já o porco, ele já morre pela causa ali, ele falava muito sobre isso, eu achava interessante. Entendeu? Mas é uma verdade. É verdade. Então, com base nisso, pastor, sem querer te cortar, mas já te cortando, com outro, a gente avançar aqui, com tudo que a gente já começou a falar, você pode concluir que a igreja brasileira, que é a nossa realidade, ela é uma igreja generosa? O que o senhor diz? Ou age por obrigação, né? O que você me diz aí? É generosa ou não? Aí eu vou colocar aqui 2 pontos. Se for a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Sim. não só a brasileira, como qualquer outra igreja de todo o nosso planeta, ela é generosa sim, com certeza. Agora, se for a igreja como instituição, aí eu preciso conversar um pouco sobre isso. Orgânico Aí e eu organismo, vejo, né? Exatamente. Aí eu vejo, porque aí a gente começa a bater de frente com algumas situações e vai mal das pernas, muito mal, essa igreja, né? Que é um conjunto, né? Que são lideranças, formas de liderar, de doutrinas e tudo mais e tal, que acabam aí sendo vista como uma igreja de fato, que não é. Agora a igreja, aquela que Jesus vai buscar, ela é generosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro de uma congregação, você vai encontrar as 2 igrejas, que nós sabemos que é o joio e o trigo. Sim. Então, o joio não é generoso, o trigo é. É isso que vai acontecer. Então, pessoas que estão ali e estão se enganando e enganando, sendo enganadas e tal, enfim, sendo levadas por esses ventos de doutrinas e que não conseguem partir para a generosidade porque eles são limitados. A liderança segura. Então, a nossa igreja hoje, brasileira, vamos falar aqui da brasileira, que foi a pergunta, nós percebemos que cada vez mais vai aumentando, tem aumentado isso, de uma forma assustadora, que nos decepciona, que eu falo isso com tristeza no meu coração. Eu não falo isso com tranquilidade, eu falo com alegria, logicamente que não, mas não falo com tranquilidade, falo com tristeza, sabe? Porque não é essa a motivação, como foi a palavra que nós conversamos antes, que nós temos que ter. A motivação é o suprir a necessidade do meu irmão. Hoje nós temos os pastores, quando falta o dízimo, o que ele pergunta? Ô Douglas, estou vendo aqui que você não deu o dízimo esse mês. O que está acontecendo? É a primeira pergunta dele. Porque ele diz que você é ladrão se não der. Mas ele não fala assim, Douglas, eu percebi aqui que você não deu o dízimo esse mês. Você está passando por alguma dificuldade? O que está acontecendo? Está trabalhando? Como é que está o emprego? Ele não pergunta isso, ele não se importa com a ovelha. Ele só está preocupado com o dinheiro que está vindo. Isso me incomoda, a ponto de botar isso no livro, de uma forma bem tranquila, né? Porque tem que vir no livro 2, né? O livro 2 a gente já pega mais pesado. Vai vir um livro 2, eu falei com muita tranquilidade nesse livro, com vontade de falar mais coisas, confesso, tirei algumas coisas. Ainda vai ter Só um 2, vai vir um 2. Só pra maciar, né? Só pra maciar Nem, nem acabou de sair, mas o 2 já está aí querendo empurrar. Eu já estou escrevendo outro livro, mas não é o 2 desse. Eu já estou escrevendo outro livro. Mas a questão é que isso vem, sabe, quem trabalha direitinho, quem trabalha dentro do que
com uma verdade, com uma sinceridade, se sente incomodado. Eu acredito nisso, se sente incomodado com essas coisas. Ah, pastor, mas aí não, isso foi esquentar a cabeça com isso. Eu falei, eu sei, mas o evangelho é isso, eu tenho que protestar, sabe? Eu só vejo uma coisa errada, aí o pastor é tudo ladrão, não sei o que lá, eu cansei de ser chamado de ladrão. De ouvir, poxa, pastor, lá o pessoal fala que o senhor é ladrão, que o senhor quer meu dinheiro, ele não sabe, não conhece o senhor. Sim. Eu falei, não tem problema, filho, não tem problema. Eu falo, não tem, deixa ele chamar. Importante que você sabe o que é. E as minhas ações, através das minhas ações, você vai levar para dentro de casa o que está acontecendo. E um dia eles vão querer me conhecer. E é assim que acontece. Aí quando me conhece, pô, sou diferente. Eu falo, por que é diferente? Porque eu não vejo isso aí fora. Não é que eu não sou único, né? Eu não sou único, Sim, não estou sim. aqui generalizando. Tem pastores de igrejas grandes ou pequenas que são maravilhosos, que se tem compromisso com a verdade, com a palavra, com a ovelha. Não adianta, Douglas. Tu me amas, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta 3 vezes. Por quê? Para confirmar também, hein? Além de outros direcionamentos que a gente sabe, mas para confirmar que é isso que ele espera de uma igreja. Ele espera de uma pessoa. Quem é a igreja? Somos nós. Se eu sou a igreja, então eu tenho que amar, eu tenho que me preocupar com a situação do meu irmão. Uma pessoa que se diz cristão, passa por alguém que está numa situação deplorável, na rua, deitado e tal, nem viu, nem percebeu, alguma coisa no meu modo de ver, alguma coisa está errada. Aí tem gente que vai falar que nada, isso é história de quem que é perdedor, porque Deus e tal, se aquele cara está lá porque ele fez alguma coisa, não me cabe julgar. Não me cabe julgar. Senão, por que Jesus falou tanto então de ajudar os órfãos, as viúvas? Tiago 1,27, que a religião pura e genuína é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E se guardasse da corrupção do mundo. Qual é a corrupção do mundo? Dinheiro. Verdade. Então a gente pode entender que as pessoas são generosas, mas a instituição não. Exatamente. O ensinamento que está sendo dado no dia de hoje, ele está dificultando com que pessoas que são generosas possam ser mais generosas. Que eu tenho um spoiler, um capítulo só disso. Entendi. Eu tenho um capítulo ali que eu falo assim, uma igreja generosa pode fazer mais. Aquela que não é generosa vai continuar naquilo ali, só se preocupando com os seus interesses. Entendi. Exatamente isso que você falou. E um detalhe, pastor, não sei se o senhor enxerga da mesma forma, o que tem sido pregado hoje, muitas pessoas têm chegado, têm adentrado as portas da igreja para receber. Se tem pregado demais. Vem que você vai receber, vem que seus problemas acabaram, como o programa falava, seus problemas acabaram, você vai vir e vai receber, você vai dar 1, vai receber 5. E muitas pessoas têm chegado com a motivação errada. Estão vindo para receber, não para se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, viver uma transformação, um processo de transformação pelo Espírito Santo, na trajetória da fé até a vida eterna, Exato. sendo aperfeiçoados. Poucas pessoas chegam até a igreja com essa motivação. As pessoas vêm para ser beneficiados, para receber. Não vem que você vai dar 5, o Senhor vai te dar 10. Não só dinheiro, mas outras coisas. A pessoa quer abrir uma empresa e ela apresenta tudo no altar, entrega na igreja, crendo que aquele negócio vai prosperar, ela vai ficar milionária. Nós não estamos dizendo que Deus não é poderoso para prosperar um negócio, Lógico. uma profissão, Lógico. um casamento, qualquer coisa que seja relacionada às nossas vidas. Que seja legal e tenha base bíblica, esteja alinhado com a palavra de Deus. Mas eu, pelo menos, vejo, não sei se eu ver dessa forma, muitas pessoas têm chegado à igreja com a motivação errada porque tem se anunciado isso. Exatamente. Isso está acontecendo o tempo inteiro e cada vez mais. Né? Você vê que a gente sempre volta nesse ponto, porque isso é uma realidade que a gente vive hoje. Não adianta fechar os olhos para isso. Entendeu, Jorge? Não adianta, porque é um fato. E isso prejudica muito o andamento da administração da igreja, da condução das ovelhas. Nos prejudica. Porque as pessoas chegam com aquilo ali, quando ela percebe que isso aqui é muito certinho, muito assim, vai embora. Ou Ele quando quer não ficar. recebe, a expectativa não é atendida, ela vai embora. Vai embora, exatamente. Faz ali, já chega já com o pedido na mão. Sim. Eu conheço pessoas que tem uma denominação, que eu não vou falar, todo mundo já praticamente sabe que é grande. Então, eu conheço pessoas que chegavam, ia lá,
pagava o cigarrinho lá na porta e entrava. Deixava sua arma de fazer um monte de besteira, deixava no carro, trancava o carro e entrava. Mas para trocar situações, para trocar as coisas, não é assim, pô, entendeu? Não é assim. As pessoas estão se enganando. Não adianta você querer apagar o teu cigarro antes de entrar numa igreja, achando que lá, Deus vai transformar. Não, não é assim não. Você primeiro tem que ser, eu não vou levar o cigarro nem para a porta da igreja. A partir de hoje vou tomar uma decisão, eu não fumo mais. Você tem que tomar, é questão de abrir mão, de renúncia. O evangelho é renúncia. Você tem que renunciar às coisas, não adianta. E depois sim você vai, renuncia e vai até ele. Vinde a mim como estás, é verdade. Mas se você sempre for chegar ali e tá ali, deu o exemplo aqui do cigarro, porque é só um exemplo de qualquer outra coisa que as pessoas acabam deixando ali fora, mas que quando saem daquele culto ou aquela reunião, o que eles fazem? Eles já agarram de novo e seguem o caminho e ficam na esperança, como você falou, de receber aquilo que ele prometeu. Eu vim aqui, eu estou aqui, hein? Continua, deixando o cigarro lá continua fora. sonegando, continua adulterando, continua Tudo fazendo normal. Não existe mudança. transformação de Transformação vida. nenhuma. Nenhuma. Entendeu? E essas instituições sim, puramente interesse financeiro. Sim. Te digo de conhecimento. De pessoas de alta patente eclesiástica, lá de dentro, que já não estão mais, que eu tive a oportunidade de conhecer. De me falar as mazelas que correm lá dentro. Que não vem ao caso, né? Você não é uma alma, você é um número. Quem tu é, quanto tu tem para fazer parte. Você não é uma alma, você é um número. Mas só um número. Só que o discurso, Jorge, o discurso é maravilhoso. Sim. O discurso é bonito, Sim. a música que toca, ela te envolve. Sim. Entendeu? Então as pessoas têm que abrir os olhos. Né? Não existe motivação melhor do que o sangue que foi derramado pela tua vida. Jesus derramou o sangue pela tua vida. A melhor oferta, a melhor generosidade foi a de Jesus. Foi o sacrifício que Deus fez de entregar o seu próprio filho por você, por mim, por todos nós. Essa é a maior generosidade de todas. Essa é a maior entrega, né? Entrega. E quando a gente fala de generosidade dentro da igreja, a gente não está falando somente de ajudar financeiramente, mas muitas famílias estão com problema em casamento, que chega até uma liderança, não, é assim mesmo. Um problema com criação de filhos, e diversos problemas familiares, financeiros, diversos problemas que fazem parte da nossa vida. A igreja deveria ser um agente de um suporte, né? Um de agente suporte, de auxílio, de ajuda. Entendeu? Mas Pô, você está com problema no casamento, porto o que está seguro, acontecendo? Preocupado Isso. com isso, Douglas. Eles não estão preocupados com isso. Não, Esse é assim mesmo, crescimento daqui a pouco aí, melhora. não tá. Por isso que você vê muitas pessoas doentes saindo. Quando a gente encontra aí, já fui da igreja, já fui evangélico, desviado, tive uma decepção com o pastor. Tudo bem, tem muita gente aí que entra também para a igreja, né, esperando ser bem tratado de todas as formas, de não ser decepcionado. Nós estamos na terra, as decepções estão aí. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, é para Jesus, não é para o pastor, não é para o irmão A, não é para o irmão B. Eu estou ali seguindo a Cristo. A igreja, vamos voltar à parte da contribuição. Eu dou meu dízimo, estou tranquilo. Tá, o pastor quiser fazer lá, é com ele. Se ele roubar, você já ouviu isso? Eu dou meu dízimo. Muito. Se ele fizer... Se ele levar, esse problema é dele. Eu fiz a minha parte. Aí eu te pergunto, você tem dois bolsos. Galinha, né? A galinha botando ovo e indo embora. Você tem dois bolsos, um está furado. A esposa esqueceu de costurar o esquerdo aqui. Tu vai, paga passagem, seja lá o que for, pega o dinheiro do troco, tu vai botar no bolso esquerdo furado ou vai botar no direito? Sim. Sem dúvida, vai botar no direito. Ninguém coloca. Então, se você percebe alguma coisa, tem uma coisa errada na minha igreja, e você sonda com sabedoria, procura sondar, se você percebe que está tendo alguma coisa complicada em relação às finanças, procura com respeito, indagar, levar o conhecimento das autoridades ali. Se você vê que tem um negócio fechado, já não adianta mais, é simples. Procure outra congregação e vá adorar o Senhor lá. Mas não fique dando seu dinheiro ali. Mas não coloque seu dinheiro no bolso furado. Queria que aquele dinheiro está sendo no bolso furado e um dinheiro seu, que era para abençoar vidas, não vai abençoar. Vai encher o bolso de algumas pessoas. Então eu acho que eu não concordo com isso, eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que a pessoa tem que ter certeza. Não estou numa igreja
Tal, que ela não tenha certeza, mas que ela pelo menos tenha uma ideia de que realmente ali o dinheiro que ela, com suor, ganhou, tirou uma parte, que o apóstolo Paulo falou o quê? Cada um contribua Com o que propõe no o seu coração. Não por necessidade nem por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Se foi o que eu usei quando vieram me falar sobre a questão da obrigação. Eu falei assim, o que está no teu coração? Eu usei a palavra, eu falei, o que está no meu coração? Se você propõe no seu coração R$100, entrega R$100. Se você Quantos propõe entregam 500, 10% com peso? se você propõe R$500, se você propõe com R$1.000, então Quando o que você você- propõe, Então, eu como pastor, preciso ser sincero e ensinar. Eu falei, o que está no teu coração? sim. Aí a pessoa, eu queria ajudar. Eu falei, então, por favor, vai no mercado, faça tudo lá, do bom e do melhor, como compra, e leva para essa pessoa, para essa família, para essas crianças. É verdade. Sabe qual foi a pergunta? Mas e o meu dízimo? Eu falei, quem falou para você que isso não é dízimo? Eu sou teu pastor, eu estou liberando você, pode ir. Aqui não vai faltar, porque eu não creio num Deus que vai deixar uma criança passando fome e mandando entregar aqui ao pastor, para o pastor administrar o dinheiro. Deus colocou você, te deu a oportunidade de Exatamente. tirar a fome daquela criança, daquela família, e se você não fizer, você está negligenciando. Cuidado dos órfãos e idade de E Deus hoje. vai levantar outra pessoa para fazer. Sim. E você perdeu a oportunidade de ser generoso. Sim. E digo, olha, primeiro ano foi o pior ano. Porque o Douglas não é fácil trabalhar assim, não, Douglas. O Douglas, o Jorge. O Douglas, não é difícil para concluir esse ponto. Primeiro ano foi o ano mais difícil. Por quê? Que isso, pastor? Não precisa dar dízimo. Eu falei assim, não estou dizendo que não precisa dar. Eu estou explicando como é que se contribuía na lei e como se contribui na graça. Eu explico tudo pontinho por pontinho. Dízimo de Abraão, dízimo de Jacó não foi dízimo, foi voto. Eu explico tudo, detalhe por detalhe. Hebreus 7, eu explico detalhadamente quando eu dou palestra. Explico tudo direitinho. Agora, a pessoa tem que ter o coração voltado para a generosidade, como disse o Douglas. A religião pura e genuína, novamente, é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas Cuidar necessidades. de quem precisa, né? Cuidar de quem E ele precisa. não fala isso uma vez nem duas. Ele fala várias vezes, Mateus 5 Verdade. e tal, e vai embora por aí assim. Então, pastor, vamos cavar mais um pouquinho, né? Depois Rapaz, de tantas eu vou me bater aí nesse negócio. Nada. Não vai ser cancelado, não. Fica tranquilo. Necessário. Cancelado acho que é um termo bem de internet, bem internetês, né? Bem internetês. Então, por que é tão difícil, mediante a tudo que a gente já sinalizou até aqui, por que é tão difícil essa generosidade na igreja hoje? As pessoas terem realmente esse procedimento. É falta de ensino, é opressão, é pressão. Por que a gente não consegue atingir o nível que Deus espera? E qual o nível que Deus espera de nós? Né? A gente até falou aqui um pouquinho sobre ajudar órfão e viúva, mas o que você consegue ilustrar para a gente? Qual o nível de generosidade que Jesus espera de mim? Vou começar pelo final aí da pergunta. Sim. Ele espera. Eu vou te dar aqui um exemplo prático. O livro chegou agora. Tem algumas pessoas já adquiriram o livro. Sim. Uma membro de nossa igreja estava numa aula de instrumento, acompanhando o filho, e estava lendo o meu livro. Certo. Passou a professora e falou assim, o testemunho agora, da domingo. Isso foi domingo. Que livro é esse? Aí ela mostrou a capa e, nossa, interessante essa A capa capa aí. realmente é bonita. Interessante essa capa, me Bem sugestiva, né? fez eu pensar algumas coisas aqui. Ela falou, vou te dar um livro. Ela pegou e deu um livro para ela. Essa pessoa, ela é de uma igreja grande, né? Igreja grande, muito grande. Mais de 1.000, 2.000 pessoas, e se não mais. E ela disse que, lendo o livro, chegou num ponto que mexeu com ela, com a questão da generosidade. Olha só, ela é cristã, a pessoa creio que dizimista, generosa, mas mexeu com ela. Ela foi até uma pessoa de tantas lá, que tem lá de milhares, uma que provavelmente ela conhece e sabe mais ou menos a situação, falou assim, olha, eu senti o desejo de te abençoar com esse valor aqui.
e deu um valor considerável para a pessoa, para uma mulher. A mulher pegou o dinheiro e era exatamente ela começou a chorar porque era exatamente a quantia que ela estava precisando para honrar com o compromisso dela. E ela começou a chorar, e a menina que deu o livro também começou a chorar também. Então ela fez o que? Ela entendeu o propósito da generosidade, o crescimento desse entendimento, que é o que Deus espera de cada um de nós, que eu começo aí. É esse entendimento, porque a gente sabe tudo mais, mas a gente não alimenta isso, a gente não pratica isso. A gente esquece, faz uma vez, não faz mais, espera outra oportunidade. Porque não, hoje em dia todo mundo pede, tá um negócio assim, tem que tomar cuidado com qualquer pessoa que a gente ajuda, né? Assim não. De fato, é verdade. Mas por conta disso eu vou me fechar? Igual já vi muitos pastores, eu não dou mais nada porque estavam se aproveitando. Muda a tua estratégia. Chama o teu pessoal, ó, vamos fazer diferente aí, tem gente querendo dar a volta na gente aí. Muda a tua estratégia, mas a finalidade não pode ser atingida. Sim. A finalidade ela tem que ser alcançada e não atingida e destruída. Porque é muito fácil. Para mim, como pastor, falar, a partir de hoje a gente não ajuda mais. Igual eu vi o pastor de uma igreja grande. Eu vi ele fazendo isso. Né? Então a gente não quer usar estratégia, é muito mais fácil. Então é isso que eu acho que Deus quer da gente, que alcance esse nível de generosidade, de você entregar o que tiver vontade, o que é relacionamento com o Espírito Santo. Está sensível, exatamente. Sensível a ouvir. De repente você vai passar um dia, 2 dias, não vai fazer nada. Não estou falando dia, nem de forma como tem que ser. É intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que quando a sua vontade precisar ser feita, você perceber. Teu entendimento já está renovado, você vai lá e vai ser, tá bom, eu entendi. E aí de você que não faça, né? E vai lá e faz. Então, agora para a primeira pergunta, né, que eu fui de trás para frente, não, sem problema. Eu acredito que a gente vai bater sempre na mesma tecla, Jorge. O aumento de pessoas que estão entrando para o Evangelho com interesse. Eu lembro que uma vez um colega meu que estava entrando para a faculdade, ele falou assim para mim, no quartel, eu ainda estava no quartel ainda, e ele falou assim para mim, Joelson, eu vou fazer direito porque eu quero ser advogado de delegacia, né? Fala aí. De porta de cadeia. É isso aí, porta de cadeia, esse termo, né? Isso. Advogado de porta de cadeia. Aí porque dá dinheiro e tal, meu tio, meu pai falou e tal. Eu falei, meu Deus, olha só. Ele nem começou a fazer a faculdade de Direito, já estava pensando no lucro da faculdade, ou seja, ele vai entrar para se corromper, para trabalhar ali naquela sujeira que já existe. Então eu vejo que o Evangelho hoje está sendo assim também. Né? A igreja estão doutrinando jovens, eles buscam incansavelmente, tá? Jovens, e vai doutrinando o jovem a fazer isso, a arrancar o dinheiro das pessoas, a ver as pessoas, como o Jorge falou, como números, não como ovelhas de Cristo. Que nós, como líderes e pastores, temos o dever de cuidar e apacentar. Então, esse aumento, sabe? Esse aumento que está dificultando a igreja. E a gente vai a passos lentos, tentando melhorar, mas na verdade é tipo um passinho para frente e vários para trás. Mas é bíblico e a gente sabe que no final... É verdade. Na verdade, falta conversão, né, pastor? Isso resumindo, falta conversão. As pessoas não se convertem, elas se convencem. Elas frequentam a igreja, mas nunca tiveram um encontro com Cristo. É verdade. É Exatamente. isso. Quem teve um encontro com Cristo genuíno, verdadeiro, ele ressignifica todos os seus valores. Ele não tem como ser a mesma pessoa, né? Não tem como ele ter, como você até falou aqui, né? A pessoa estar preso ainda ao pecado. O próprio Jesus, ele fala isso, né? Quem pratica pecado é escravo do pecado. Então, quando Jesus entra de fato na vida dele, Jesus liberta, né? Aquela pessoa, ela é livre do pecado, né? Jesus, ele tira essa pessoa do vício, de todas as amarras. Se a pessoa ainda está presa, ela não consegue ter esse tipo de comportamento, significa que ela nunca experimentou o novo nascimento. Ela nunca participou do corpo místico de Cristo, ela nunca foi imersa no Espírito Santo, enfim. Então, assim, é uma série de coisas que a gente sabe que acontece, é difícil a gente falar, porque alguns vão até falar, você está julgando. Não, não é julgamento. A Bíblia fala que pelos frutos nós conhecemos. Então, isso aí é fruto.
Mas Se você você pode não julgar frutifica. segundo a reta justiça. Sim, exato. Eu tô falando que Sempre tem esse assunto sempre, você está julgando e tal. Não, realmente a gente pode julgar. A Bíblia não diz que nós devemos julgar com a medida com que nós vamos julgar, nós seremos julgados. Exatamente. Mas assim, o que eu, só para reforçar o que você acabou de nos dizer aqui, nos ensinar, falta conversão. É isso aí. Falta, Resumo, é isso aí. falta conversão. As pessoas de fato não se converteram. Essa dificuldade toda é exatamente isso. Porque eles entram ali com um objetivo, como falou o Douglas lá atrás, que é um objetivo. E aí você apresenta o evangelho verdadeiro. E aí passa. Eu sinto quando a pessoa está fechada para o evangelho numa conversa. Eu gosto muito de conversar. Um monte de mês saindo para Tá no lugar comemorar. certo aqui, pode falar. Comemorar o aniversário de casamento e tal, passando, aí no final, na hora de ir embora, vamos passar ali para fazer um lanche ali no shopping, lá no Recreio. Aí, dentro do shopping, chegou um rapaz lá com uns adesivozinhos e tal, e vendendo. Eu falei assim, mas eu confronto, né? Eu falei assim, que adesivo é esse aí? Para que é? Não, para ajudar o quê? Ajudar quem, rapaz? Aí começa. Fala aí começa, pode falar, isso. Tu tá viciado e tal. Começa a pessoa, não. Aí, daqui a pouco vai estar chorando, né? Tá chorando e tal. Eu tô aqui pra te ajudar, cara. Eu tô aqui pra te julgar, não, cara. O que você ajuda? O que é? Então aí começa a conversar, a puxar das pessoas ali a real situação dela, até para ajudar, né? Sim. Mas se eu não confrontar primeiro, ele vai querer me enganar, vai mentir. Ele vai mentir. É por isso que muitas pessoas, né, aí fora, não ajudam. Eu não ajudo, não. Eu ajudo, mas para aqui, vai ter que bater um papo comigo. Entender a situação. Mas não tem tempo, pastor. Você sempre tem tempo. Eu estou na reserva já. Então eu tenho tempo. Tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Pensar do corre-corre, estou brincando. Sim. E a igreja sim, lá. a gente nunca está à toa. Você tem todo o tempo que eu não estou. Para essas coisas, eu arrumo tempo. Minha esposa sabe disso. Eu arrumo tempo. Sim. Sabe, porque eu vejo histórias maravilhosas ali. Sabe, eu estava ali vendendo os adesivos para ajudar o pessoal do crack para tomar um café da manhã todos os dias numa escola ali na Vila Vintém, ali perto. Legal. Então, assim, muita gente não dá nada e tal, né, por ele, tá ali e tudo mais. Dei um abraço nele e tal, abençoei, profetizei sobre a vida dele, da família dele, conversei um pouco. Então, assim, isso é generosidade, porque não é só dinheiro, como falou o Douglas. É muito mais além. Uma palavra, um abraço. Palavra, o cara dá um abraço, o cara vai estar na igreja e sai de dar uma paz do Senhor. Ô, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Acabou. Eu sou dizimista, acabou. Entendeu? Pô, que generosidade tem nisso, entende? Eu já recebi um abraço, eu estava muito mal, estava em um estado muito mal, emocional. Eu entrei pelas portas de uma igreja que eu congregava, uma senhora muito simples, trabalhava na recepção. Ela me deu um abraço, mudou meu estado. Não sei se eu já contei isso para o Jorge. Não. Um abraço. Já mudou meu estado naquele momento. Foi um abraço tão carinhoso. E aquilo ali, depois de algum tempo, eu contei para ela. Eu entrei pelas portas da igreja, aí voltei assim, deixa eu falar com ela. Aí contei o que aconteceu, os olhos dela encheu de lágrimas. Tá vendo? Que bacana. Poxa, que bom saber. E testifica, isso é legal, voltar e falar com a pessoa. Sim, que bom saber que o nosso trabalho aqui tem sido importante, sim, foi muito importante para mim. Ela ficou toda contente. Um elogio, Douglas, a pessoa hoje em dia nem se cumprimenta. No Rio de Janeiro isso é muito comum, você passa do lado da pessoa, olha para você, mas ela não tem coragem de dar um bom dia. Sim. Você dá e às vezes não te respondem. Aí tem gente, eu não dou mais porque eu falo e não me respondem. A minha esposa fala que de manhã todo mundo é educado. Né? De manhã, eu comecei a observar, é verdade. Você vai na padaria de manhã, as pessoas estão, acho que está acordando, todo mundo fala. Depois o estresse do dia a dia corrompe. Né? Isso tudo faz parte da generosidade. Sim, eu fiquei 15 dias na Eco 92, 15 dias foi na segurança dos presidentes lá na Eco 92. Foi longe, hein, pastor? 92, Douglas não era nem nascido. Entregou a idade. 92, 18 anos eu. Tô com 53 agora. Tava com 12 anos. Tava com 12 anos. E aí você tem uma foto lá do presidente Collor, né? Logo o Collor, saiu na foto do jornal e tal, fazendo continência para ele passando. Eu era garoto, fiquei 15 dias lá, 15 dias no autódromo dormindo e voltava. E aí
fui mandar carta para minha namorada, né? A então namorada. É, então namorada. Certo. E aí... E carta, né? Para os jovens que estão nos vendo. Carta. Explica aí. Carta, né? Tem que explicar Demorava, que né? não era que nem hoje eu passar um zap, passar uma mensagem carta, escrita à mão. Tem um valor muito grande, né? E Um dentro valor muito do Rio grande. Centro tinha o correio, aí cheguei lá. Mas a senhora me atendeu tão bem. Tinha vários militares para lá e para cá. Era soldado, tinha capitão, tinha coronel, tinha oficiais Patente generais, alta, patente alta, bigode grosso, como fala. É verdade. E eu cheguei lá, ela me atendeu com uma simpatia que, de verdade, nunca mais, de lá para cá, alguém me atendeu assim, da forma como ela foi, aquela senhora. E ao final, quando ela terminou, eu disse, a carta que eu vou enviar, deixa tudo certo. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se toda vez que eu viesse aqui, eu fosse recebido assim, aí eu ia fazer questão de escrever uma carta todo dia. Aí ela deu um sorriso, ô fulano, chamou o gerente, o que ele está falando aqui? Aí o gerente, vou ter que repetir para ele, né? Aí eu falei, olha, falei para ela que se fosse esse atendimento aqui, todo dia, toda vez que viesse aqui, eu todo dia escrevia uma carta, porque ela me atendeu muito bem, o senhor está de parabéns pela funcionária. Aí, essa aqui é a minha melhor funcionária. Ela aproveitou a carona. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, esse tipo de coisas pequenas, para muitos já pequenas, Deus ele não considera pequena. Sim. Porque através de um abraço, você cura Sim. algumas mágoas, alguns sentimentos. Né? Minha esposa já teve essa experiência de abraçar pessoas e falar, meu Deus, eu estava esperando esse abraço. Eu de estar na igreja com alguns conflitos, sentado ali, cabeça baixa, o culto rolando, e eu ali, de repente desceu uma jovem e vim, pastor, te dar um abraço. Me deu um abraço assim. Falei, meu Deus, aí eu falei, o abraço era doce, aquele abraço de Deus que estava esperando, sabe? Então, assim, por quê? Porque é essa ligação, é essa intimidade que a gente tem que buscar. E isso está faltando. Hoje o interesse financeiro está acima dessas coisas, dessas pequenas coisas que faz a grande diferença na vida do cristão. O povo quer resultado. Infelizmente. Assim, tem a parábola, né, do bom samaritano, Sim. que é muito conhecida. Eu acredito que ela resume muito bem a generosidade, porque Jesus ele conta essa história que um camarada, vou pegar mais o bom samaritano, a gente sabe que tem um sacerdote, tem um levita e tal, mas o foco é o bom samaritano. Ele simplesmente viu uma pessoa precisando. Ele não perguntou quem era, da onde veio, o que tinha feito. Essa mensagem né? Que hoje a gente fala, ele está ali na rua porque ele não quer trabalhar, porque ele é isso, porque é aquilo. Não, ele simplesmente ajudou. Ele simplesmente parou o que ele estava fazendo, deu atenção àquela pessoa, gastou dinheiro com aquela pessoa, e se não fosse suficiente, ele falou que ainda vou aqui contribuir mais se for necessário. Sim. Então, eu entendo que isso é o resumo da generosidade, sabe? É o maior exemplo que Jesus nos deu de uma pessoa que não tinha compromisso nenhum, que simplesmente viu alguém precisando e atendeu. Exatamente. Claro que, como eu disse no início, o maior exemplo de generosidade é incontestável, que a gente sabe que foi Deus, o maior. O Senhor dando seu filho, tudo isso aí é fato. Certo. Mas esse exemplo que Jesus trouxe, você colocou aí, ele é maravilhoso e ele é muito profundo. Sim. Por que ele coloca os outros ali? O sacerdote, o levita, por quê, já? Porque às vezes a gente espera, às vezes não, quase sempre, nós esperamos daquele que tem uma condição financeira, daquele que pode, que está numa posição social boa, a gente espera deles. E quando vai ver, não é de lá que sai a provisão. Isso acontece comigo direto. A primeira coisa que a gente pensa, se for financeiramente, quem tem mais dinheiro pode te ajudar. Sim. Quem pode te prestar. Tá entendendo? Se é uma posição social, quem que trabalha nessa área, a gente esquece, calma aí. Senhor, ele é o primeiro que tem que ser. Então aquele homem, ele não perguntou, como você falou, não perguntou, não fez nada. Mas ele coloca a situação do sacerdote do levita, por quê? Para que as pessoas entendam que, teoricamente, quem deveria fazer, sendo
Sim. Um levita, e sendo um sacerdote, sendo um cristão como nós, carregamos a Bíblia e vamos para a igreja, nós que temos que tomar essa atitude. Verdade. E aí, Não fizeram. interessante, eu fiz uma pegadinha lá na igreja com os irmãos, não pode dizer pegadinha, porque um presbítero militar amigo nosso, ele botou aquela roupa de mendigo, né? Então, foi uma história que muitos já conhecem. Algumas igrejas já fizeram. Botou aquela roupa de mendigo, tal. E chegou até a botar álcool no corpo, ficar fedendo álcool, ficou bem característico mesmo. E sentou lá, bem antes de começar o culto, lá na porta da igreja. E ele falou, vamos ver como é a sua igreja, é uma igreja generosa. Eu falei, amém. Então aí, vamos embora. E ninguém sabia. E ele sentou lá. Ao final, ele entra, senta lá. E na hora da mensagem, eu passei, chamei ele. Eu passava para o pregador da noite. Aí ele levantou, todo mundo ficou, ué, é o mendigo que vai pregar? E aí ele foi, tirou a peruca que ele estava, que era uma peruca suja assim. Era o presbítero da Casa do Senhor, da Assembleia de Deus. E ele deu os parabéns para a igreja, para mim. Ele falou que as pessoas que chegavam, cumprimentavam ele, entravam e convidaram ele para entrar, botaram ele lá sentadinho, mesmo fedendo ali. Não, Ninguém excluiu, né? ninguém excluiu. Mas o que me chamou a atenção da igreja, a gente já vinha doutrinando ali na igreja nesse sentido, falando sempre sobre essa questão. Então a gente, né, tá já meio que fica com o pé atrás, mas deu tudo certo. Que bom. Não graças passei a essa Entenderam vergonha. a lição, né? Mas aí ele falou que passou 3 rapazes do lado de fora. E ele disse que aqueles rapazes aparentavam não ser evangélicos. Ele disse que aqueles 3 rapazes pararam e falaram assim, tá tudo bem aí? Quer alguma coisa aí, meu irmão? Tá precisando de alguma coisa? Uma água, alguma coisa? Ele, não. Ele meio sem jeito, né? Não, obrigado. E os 3 rapazes foram embora. E a quantidade de crentes passando para lá e para cá, de outras igrejas que subiam e que desciam a rua com a Bíblia debaixo do braço, que nem para ele olharam. Levita e sacerdote. Exato. Quantidade de levitas e de sacerdotes. Exatamente isso que você agora me fez lembrar dessa Parábola. dessa parábola, que no meu caso lá foi um fato Um fato. que Né? aconteceu conosco. Eu Infelizmente. já vi um morador de rua revoltado, xingando palavrões. O cara tava revoltado, porque ele passava, estava acontecendo um culto, ele foi na porta da igreja e pediu água. Tudo sujo, fedendo. O pessoal negou. Não tem água não, a gente pode dar água não. Entre aspas, chotaram ele pela aparência, pelo jeito embriagado, alterado que ele estava. E ele ficou revoltado. O cara pirou. Pirou porque negaram água para ele. Deve deixar entrar. Se não está perturbando o andamento do culto, entra, fica num cantinho. Vai ter um ponto de crack na nossa igreja de São João, perto. E tem um mês isso, entrou lá uma, né? Aí eu vou lá, falaram comigo, eu falei, tá perturbando? Não, pastor, tá tranquilo, não quer sentar na cadeira, quer sentar no chão. Eu falei, deixa à vontade. Sentou no chão, ficou, encostou na parede, sentou no chão. E qual o problema? Não estava mexendo com ninguém. Sim. Daqui a pouco ela tirou a paz, né? A paz do ambiente, daqui a pouco ela dormiu. Quando eu percebi, ela levantou, deram um lanche para ela e foi embora. Então, e não fizemos a nossa parte, entendeu? Não, entra não, isso aqui tá fedendo, tá isso, tá aquilo outro, então, não, deixa ela lá. Entende? Nesse campo da experiência, pastor, nessa linha da experiência, qual foi a sua maior surpresa na generosidade de alguma igreja? Você já teve não, isso aqui mexeu. A sua maior experiência que mexeu contigo positivamente? Depois eu vou te perguntar negativamente, mas primeiro positivamente. Positivo, acho que eu notei Tem na colinha. Positivamente, olha, positivamente foram muitas questões, muitas mesmo. E eu continuo foram além. E eu continuo sendo surpreendido. Eu tô com medo até de começar a não ficar mais surpreso.
Porque isso pode não ser muito bom. Não sei, né? Começar a falar, pô, Deus está, sabe, a coisa... Tá vindo, tá fluindo, João. Eu posso dar um último exemplo agora, sem olhar aqui na cola? Atualmente nós compramos um galpão e uma casa atrás, a igreja de São João. E estamos fazendo a passagem para lá, onde nós estamos não é nosso. Então, adquirimos um imóvel para a igreja e tal. E a negociação, né, foi assim, coisa de Deus, pelo preço que baixaram. Né? E uma das 3 donas do galpão do tempo abriu mão da sua parte. Não quero. Voluntariamente. Da igreja, voluntariamente. Então, assim, em cima disso, Deus só tem... Aí começou a obra. Pastor, a gente não tem dinheiro, tesouro, a gente não tem dinheiro para fazer uma obra de reforma nesse galpão. Eu falei, show, então vamos começar. Essa é a hora, assim que é bom. Vamos pedir a igreja para estar orando e vamos embora. E aí, dinheiro pouco, já estava acabando, daqui a pouco começa. Eu estou lá na escola dominical, o telefone toca, não gosto de atender telefone, desse dia eu esqueci de botar no modo avião. Mas foi até bom, né? Quando eu olhei, falei, vou atender, saí rapidinho de fora, atendi. Pastor, só está em obra na igreja? Eu falei, estou sim, então, olha, vou fazer um pix para a igreja, para abençoar. Eu falei, tá bom, obrigado pela sua generosidade. Aí voltei para a EBD. Quando acaba a EBD, entre o culto, o tesoureiro me chama e falou, pastor, fizeram um pix de 5 mil para a igreja. A gente na obra, para a gente, Jorge, uma igreja pequena, uma benção. Eu falei, meu Deus, 5 mil reais. Aí na outra semana, tem que botar piso, são quase 100 metros quadrados. Uma pessoa que nem da igreja é. Eu, pastor, o senhor pode ir comigo lá com a sua esposa para a gente escolher o piso da igreja, que eu quero dar o piso da igreja, do novo templo. R$4.500. Falei, Jesus amado, nem da igreja é. Conheci há pouco tempo. Ele não é da congregação, não é cristão. É cristã, né? Ah, sim. Não está visitando, isso não tem... sabe esse pessoal decepcionado? Ah, sim. Com sim. Ferido. Está ferido, né? Está ferido, mas gosta de ajudar? Sim. Então ela viu ali a oportunidade? Eu falei, amém, deixa Deus te usar. Sim. Não pedi Coração nada, a abençoador. gente não pede, não pedimos nada. A gente só ora. E aí, faltava tinta para acabar. Aí aparece o varão lá, toda a tinta é comigo, vou dar a tinta para a igreja. Aí eu falo, isso é generosidade. Uma igreja que acredita na provisão de Deus. Uma igreja que acredita em que as pessoas se movem para ajudar. Não só ali na obra da igreja, mas principalmente para as pessoas. E digo para você, se eu tiver que parar a obra da igreja para atender um irmão nosso, eu paro. Porque a prioridade não é o galpão, não é a transferência. Até porque onde a gente não paga aluguel. É uma generosidade. Então não tem pressa. A prioridade são as vidas. Se eu tiver que parar, alguma coisa precisou, alguma coisa, a gente para. Porque, sabe por quê? Porque isso é bíblico. Se eu não fizer, eu estou errado. Eu estou errado. Não, é da igreja. Primeiro eu estou aqui na igreja para depois. Eu não faço isso. Eu fiz isso lá atrás. Se é para primeiro abençoa lá, aqui na igreja Deus não vai deixar faltar. E não deixava, Jorge, que foi o primeiro ano de minha dificuldade. Não deixava. Então eu tenho, na verdade, dentro da sua pergunta, eu tenho a cada vez mais me surpreendido com essas atitudes. É o tempo inteiro. Eu vou ficar aqui só falando dessas bênçãos que vai aparecendo e eu vou ficando surpreso com as pessoas que vão abrindo o seu coração. E negativamente? Pô, esperava dele, da onde veio, né? Esperava do levita, esperava do sacerdote, não veio. Passaram de largo. Também tem. Então conta pra gente aí uma experiência. Não dá nomes não, pra não se comprometer, mas assim, caramba, eu conheci um fulano. Não preciso dar nome porque eu não sei quem é. O negócio foi estranho. Conta aí pra nós. Mais ou menos dentro disso. Nesse primeiro ano é sempre mais difícil as coisas. Foi o ano do desafio. Passei aquele ano e falei, agora já era. Ninguém me segura mais. Para testar se está pronto mesmo. Aí, no deserto.
A gente, um belo dia, chegamos lá na igreja e pela manhã, o gasofilaço, né? Para quem não sabe, gasofilaço é aquela caixinha de pessoal coloca os envelopes. Das antigas, dinheiro. né? Pois é. Nosso público é jovem, tem muitos jovens acompanhando. Gasofilaço é a caixinha. Porque a nossa igreja é contribuição voluntária. Fica o envelope fica na parede, Sim. as pessoas pegam o envelope em branco, colocam o que está no coração dentro do envelope e colocam lá no gasofilaço. Acabou. O que está no envelope, o tesoureiro abrindo, é contribuição. E o que está fora é oferta, dinheiro solto do envelope. Aí chegamos lá de manhã, o gasofilaço deitado e arrombado a porta do gasofilaço. Alguém, que eu não sei quem é, como eu falei, Sim. alguém se deixou levar Prestou o coração para o adversário. pelo espírito imundo e foi lá e catou lá. Saqueou tudo. E estava próximo de pagar o aluguel. E interessante que eu falava para o tesoureiro assim, ó, nós estamos começando agora, então vamos trabalhar com a generosidade. O pessoal está falando que eu não vou conseguir, porque se não pedir, o pessoal não dá, tem que pedir, e eu não vou pedir. Se tiver que pedir, eu não vou. Não vou pedir, porque se eu entrego, eu entendo que é importante entregar. Sou generoso com a obra do Senhor. Sou sincero. Eu tenho que ensinar as pessoas, e como pastor, eu tenho o dever de ensinar as pessoas a serem iguais. Por amor, por sinceridade, não por obrigação. Eu acho que Deus não quer nada obrigado, Jorge. Não quer nada obrigado. Se você for, não perdi o fio da meada não, mas se você falar no Antigo Testamento lá, todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tira os seus pendentes, tal, para poder construir ali o tabernáculo. Tá entendendo? Todo homem, Deus não queria obrigado. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente. E veio tanta coisa que Moisés teve que, para, já tem o suficiente. Então, dinheiro em igreja, ela tem que ter objetivo. Ela chegou, é para isso, pagou. Igreja não é banco para ficar juntando dinheiro. Não é banco. Igreja entrou dinheiro, pagou a conta, está tudo certo, irmão. Quanto tem caixa? Tem X, serviço social. Quem está precisando aí da igreja? Primeiro de casa, depois o restante. Cesta básica para qual problema? Para quem for, dependendo de religião, está precisando, está com fome, vamos ajudar. Projetos sociais. Esse é o meu entendimento. Né? Então, aquele gasofilaço, no primeiro ano ali, aconteceu isso. E o aluguel chegando, eu falei para o tesoureiro, eu sempre falava para ele, olha, se chegar o dia de pagar aluguel e não tiver o suficiente, você fala comigo que eu completo. E aí a gente paga, sem problema. Mas deixa chegar o dia. Porque a igreja precisa entender. Aí ele sempre, tá bom, pastor, fica tranquilo. Aí quando foi nesse dia, pertinho do... Aí eu falei... Dia 4, né? Amém. O vence dia 5. Era por aí. Aí eu falei, fiquei triste. Por isso que eu falo decepção, né? E aí eu fiquei decepcionado naquela hora com esse acontecimento. Aí o que eu fiz? Para a palavra, né? Não é isso? 2 Coríntios 9:7. Então vamos embora. Falei, irmãos, aconteceu à noite. Aconteceu isso, isso e isso. A igreja aquele olhão, todo mundo assustado porque aconteceu isso. Nós precisamos pagar aluguel agora. Não sei se acho que era dia 7, eu não lembro bem. E era dia 6, né? Eu falei assim, então nós precisamos honrar com o nosso compromisso. Então, assim, eu poderia ter pago, sabe, Jorge? Mas, como pastor, se eu faço isso, eu tiro a bênção das pessoas que precisam entender essa importância. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu queria saber que quem pode, com o seu coração voluntário, a dar uma oferta exclusiva para o aluguel. Aquilo que Deus colocar no teu coração. É para o aluguel, para suprir essa perda. Aí o pessoal, amém, começou e tal, com um louvor, o pessoal foi, trouxe dinheiro e tal, o tesoureiro pegou o gasofilaço, foi lá para trás e tal, continuou aí e tal. Aí antes de terminar o culto, o tesoureiro, pastor, aí veio com um papelzinho. E no papelzinho estava assim, o valor que nós levantamos, ele botou assim, o tesoureiro, exatamente o valor que a gente estava precisando para concluir e completar o aluguel. A gente levantou naquele dia. A conta. A conta certa, nem mais, nem menos. Deus, para mostrar,
É como se Deus falasse assim, ó, você não vai pagar nada. Quem sustenta essa igreja sou eu. Você não fez propósito comigo esse ano? Então, eu é quem vou suprir. Então, ele toca nas pessoas através de uma sugestão do pastor, de uma situação que aconteceu, e as pessoas entraram com o seu coração, com a liberalidade, contribuíram e bateu certinho para mostrar que foi Deus. E a partir dali, nunca mais, logicamente, isso aconteceu e nunca mais tivemos momento de aperto, porque isso aí foi uma situação extra e tivemos 2 momentos de aperto no primeiro ano, mas todos os 2 momentos Deus entrou com a provisão. De uma pessoa que você, inclusive, conhece, que chegou na hora e deu muito mais do que 10%. E eu falei, usei a palavra e falei assim, cara, isso aqui é mais do que 10%. Para ver o que ela ia falar. É o que está no meu coração. Tinha acabado de ser mandado embora do emprego. Não estou preso aos 10%. Tinha sido mandado embora do emprego e deu mais do que 10%. Eu falei, tem certeza, pastor? Isso aí eu e Deus. Ele entendeu aquilo. O tesoureiro ficou, quando chegou, estava pertinho de pagar o aluguel. Deus disse, eu só vim em cima de mim se fosse o dia. Aí ele, pastor, chegou o dinheiro, apareceu. Eu falei, estou ciente. A pessoa veio falar comigo, já orei, até abençoei ele. Porque eu não coloco outra coisa importante, Jorge, que eu trabalho assim, eu não coloco mão em dinheiro. Eu não toco em dinheiro. Quem toca em dinheiro é tesoureiro. Eu sou pastor, eu tenho uma função na igreja. Na minha igreja, quem trabalha na minha igreja? A igreja do Senhor. Sim, você administra. Exatamente. Quem coloca a mão é o tesoureiro. Ele, de confiança nossa, todo o ministério, né? Ele que tal. Lógico que a gente é como no quartel, ordenador de despesa, ó, faz isso, paga isso, né? Tá tudo pago, tá tudo certo e tal. Ó, faz uma planilhazinha atrás para a igreja domingo, eu fiz agora. Domingo que vem, o pessoal saber como é que está o nome da obra, transparência, o que entrou, o que saiu. O livro fica lá para qualquer um que quiser pegar o livro, qualquer um, membro da igreja, pode pedir o livro para ver. Nunca, Douglas, nunca, um membro me pediu, pastor, eu queria ver um livro. Nunca. O livro está na mão do tesoureiro, porque já vê a transparência daquilo que já me ensino e ensinado há anos. Não é algo de agora. Entende? Membro não tem que saber, né? Tem gente que fala isso, membro não tem que saber aquilo. Como assim? As pessoas contribuem com a obra do Senhor e não tem o direito de saber? Ela tem o direito, ela pode até não querer, mas ela tem o direito de saber. Né? Então, no meu caso, eu deixo livre, eles nem me procuram, porque eu confio no nosso ministério, não só em mim, no ministério que trabalha conosco. Entende? Como isso é gratificante, como isso é bom. Então, assim, aí a segunda, para concluir, a segunda vez do aperto, no primeiro ano ainda, segundo aperto, de novo, pastor, o tesoureiro veio, pastor, tá chegando meio-dia. Eu falei, rapaz, tu não aprendeu ainda, cara. Eu brinquei, tu não aprendeu ainda, rapaz. Espera o dia. E aí, quando chegou bem próximo, um casal me chama, e eu, pois não, é que nós, todos animados, né? A gente recebeu um negócio da justiça aí que a gente tinha até esquecido, pastor, que tinha. A gente tinha botado, nós esquecemos. Falei, é mesmo? Ganhamos 10 mil. Aí tá aqui, 10% para a igreja. Sentiram o coração dela 10%. Aí eu falei, peraí, eu orei, falei, agora vai lá e entrega o tesoureiro. Aí daqui a pouco veio o tesoureiro correndo. Pastor, dá para pagar aluguel. Eu sei, já passaram por aqui, já abençoei. Aprendeu agora? Ele, agora aprendi, pastor, o negócio é sério, né? Então, assim, ou você crê, ou você vive isso, mas você tem que viver isso. Você tem que se pregar, é muito bonito o que eu estou falando aqui, para o pessoal que está em casa, é muito bonito, né, a minha fala. Mas a questão é viver isso de verdade. É não só pregar, é viver. E graças a Deus. Né? É desafiador. É a proposta do livro. É exatamente você falou isso aí. Né? Aqui atrás, está aqui, ó. O desafio está lançado. Pegou isso aí? Acho que você viu, hein? O desafio está lançado. É um desafio isso aí. É saber que você, como dizimista, se você dá 10%, não tem problema. Pastor, mas eu dou 10% da minha renda e eu contribuo com as pessoas também, ajudo as pessoas, sou generoso, amém, irmão. Faça isso aqui, ninguém está indo contra isso não. Continua, está dando certo, é isso aí, está certo. Né? Agora, pastor, eu dou meus 10% e o restante eu não dou mais não, porque não, aí você não entende o propósito da generosidade que Jesus quer de você, pô. Você não entendeu. Pastor, eu estive com um colega um dia desse aí, trabalhando. Ele contou uma situação ele é nordestino, só que ele está aqui no Rio já há bastante tempo. É meu conterrâneo. Isso, e tem um irmão lá. O irmão tem uma esposa e filhos, não paga aluguel, mas foi desempregado com esposa e filhos em casa.
Ele aqui começou a fazer trabalho extra e todo o dinheiro do trabalho extra ele enviava pro irmão para ajudar, fazer compra, pagar as contas, ajudar a sustentar a família. O trabalho dele sustentava a família dele, o extra ele mandava tudo pro irmão. Isso para mim é generosidade purinha. Bacana. Quando o irmão dele ligou, fulano, já consegui trabalho, vou começar tal dia. Poxa, obrigado pela ajuda, não precisa mandar mais dinheiro. Cara, sensacional. Ele não é cristão. Bacana, né? Foi generosidade do coração. É isso aí. Exatamente. E esse é um outro ponto, né? Assim, a generosidade, por incrível que pareça, tem muito também pessoas que não são cristãs, Exatamente. né? Que tem um coração abençoador. Tá no livro. Seu Tá no spoiler livro, do tá no livro, tá no livro. E um detalhe sobre isso que você falou, Jorge. Algumas religiões, não vale a pena a gente citar aqui. Sim, eu cito no livro. Sim, Também tá no livro. Que é um fato, eu cito que é um fato. Eu era Sim, criança e eu sim, vi sim. isso. Entendeu? praticam muita generosidade. Sim. Porque não tem a ver com salvação, Douglas. Sim. Entendeu? Generosidade não tem nada a ver com salvação. Para o pessoal de casa entender que a gente aqui não está Sim, falando de generosidade sim. fazendo atrelando na salvação, não. Sim, Tem sim. que deixar as coisas bem separadas. Pessoas que se decepcionaram com a igreja cristã evangélica sobre esse tema, generosidade, e encontraram isso em outra religião. Vale a pena aqui, como a gente falou, Sim, citar. E migraram, mas a gente sabe que é um caminho que Sim. vai levar ao prejuízo. É. Só que ela encontrou ali o que ela estava precisando. De um favor, de um auxílio. Que de de uma onde ela generosidade. esperava, Isso. tal do, Sim, né, do samaritano, do exatamente. levita, do sacerdote não veio. Isso, aí ela foi para lá. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, as nossas igrejas com essa questão aí. E tem gente que está se decepcionando e está indo de verdade. Ah, mas ele nunca foi convertido e tal. Olha, eu acredito que estão no processo. De repente a pessoa está num processo, né? Porque a conversão nós sabemos que é um processo. Tem pessoas que se convertem Exatamente. rápido, né? A questão de tempo não é conosco. Tem gente que se converte rápido. E tem gente que leva um processo. É uma construção de entendimento. É igual essa questão da generosidade. Sim. Não, quando ele lê o livro, vai entender, é uma construção de entendimento que pode te levar além. Porque Sim. o dízimo, ele te limita. E a generosidade, ela pode te levar a lugares mais altos. Sim. A questão do novo e do antigo, né? No Antigo Testamento havia o dízimo, 10%. Era uma coisa meio que... Que era plantação e Sim, sim, E mas, era mais- Organizada, né? perfeito, mas assim, mas tinha algo, né, fixo, Sim. um percentual. Engessado, né? Engessado. Chega no novo, na graça que a gente pensa que vai aliviar, não, Entendeu? vai além. Exatamente. Põe o seu coração. Tem que Então, lembrar, assim, né? você pode ultrapassar, você pode dar 90%, você pode dar além, você não está preso mais a um percentual, né? Jesus fala, né? Lembra que foi falado nos antepassados? Sim. Tal. Sim. Ele fala várias vezes, algumas eu lembro que é do adultério. Sim. Lembra? Tal. E hoje, o que eu digo para vocês? Só em Se pensar, olhar, só em olhar. Já foi. Então, assim, as coisas estão piores, a verdade é Sim. essa. O Hoje, sarrafo né? aumentou. Aumentou. Eu só acho que não. Eu acho que o sarrafo não. aumentou. Não, a graça a gente faz o que quer, não é assim. Sarrafo tá- E esse cenário, pastor, você acredita que um dia vai mudar ou até a volta de Cristo é Não. só ladeira abaixo? Não só ladeira abaixo. Até porque a gente tem que se pautar na palavra, né? E segundo a palavra, Quando o filho do homem voltar, vai achar fé na terra. Pequeno rebanho, pequeno remanescente, é só ladeira abaixo. só, infelizmente, a senhora não tem. Eu gostaria muito, né? De falar, olha, tal, tenho, Vai melhorar, né? quero ter netos aí, né? Ele casou, já está aí, então quero ter netos, queria muito que meus netos vivessem aí, então, mas infelizmente, biblicamente, a gente não pode falar isso. A gente só pode realmente enxergar um cenário difícil, até porque é isso que o mundo propõe. É que todos se voltem contra Deus. Você viu o fato aí do assassinato do jovem lá, né? Charles Kirk, americano, Sim, sim. simplesmente debatia, argumentava, conversava, argumento. As pessoas quando ficam sem argumento, aí já querem partir para a arrogância hoje, para a violência ou até para o crime. Causa comichão, Tira. tá causando comichão. Exato, não consegue mais ouvir, Irrita. entendeu?
a sã doutrina. Isso. Por isso, cada vez mais, Jorge, a doutrina do homem está aumentando e a sã doutrina está diminuindo. Vai ficando difícil pregar. Vai ficando difícil. Porque você quer pregar uma sã doutrina, mas que está num contexto de à tua volta, que está te cercando. Você está sendo cercado. Verdade. Uma igreja em São João fica dizendo, pastor, bebe e todo mundo bebe. Como os jovens, assim, eu digo para você, qual é o respaldo biblicamente para isso? Aí não vai na questão do vinho, se vinho para. Meu irmão, contexto de exemplo, né? De exemplo como líder, de escândalo, de estar ali. Não, é normal. E está ali do lado assim no teu município. Daqui a pouco está do teu lado. Essas coisas estão aumentando, como se não tem nada a ver, ou não tem nada a ver. Está aumentando a cada vez só para ter um número de jovens, Aceitação, só para ter um né? número de pessoas e para ser aceito. Eu não estou preocupado com a aceitação. Minha esposa sabe isso. A gente não se preocupa com a aceitação. Porque para fazer a vontade do Pai. Porque eu sei quem vai me cobrar, o Douglas. Eu sei quem vai me cobrar. Então eu estou preocupada com essa cobrança. Eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Sim. E não, sabe, agradar a uns e outros nessa doutrina aí chamada teologia da prosperidade, É verdade. que é algo nocivo para as nossas vidas. É o que eu penso. Pastor, Entendi. pegando um gancho nessa pergunta do Jorge, sobre a tendência, né? O senhor disse, acredita que tende a piorar. O senhor acredita que é por causa do tipo de ensinamento? Quando o senhor falou que começou a ensinar, expor para o rebanho que o senhor cuida lá, sobre generosidade, o senhor viu isso na prática. Eles absorveram a informação, entenderam o ensino e teve o resultado ali. O tipo de ensino contrário à palavra de Deus, a gente vê muito hoje aí, sendo muito disseminado, ensino antibíblico aí, dentro da igreja, infelizmente. Acha que esse é um dos principais fatores, causadores desse declínio da igreja? O tipo de ensino. Sim, Está no ensino. sim. Exatamente isso. Não só cumprimento da palavra, mas tipo de ensino partido do altar, do culto, da liderança. Porque uma coisa vai ligando a outra, né? A Sim. palavra ela vai se cumprindo, porque essas coisas vão aparecendo esses camaradas aproveitadores, que não estudam, que não se preocupam, jogam qualquer coisa, isso aqui eu não vou falar porque não interessa para ele. Não tira a vende, escola né? dominical, vai interesse dele, automaticamente a gente vai ficando sem um ensino de qualidade, não há uma preocupação em fazer uma teologia. A ignorância De botar o vem. jovem para fazer curso, para estudar, para aprender, trazer matérias para os jovens atuais, para conversar sobre também a questão hoje, atual. Se as coisas estão se modernizando e tentando nos cercar, eu também tenho que trazer esses assuntos para os jovens. Sim, Aí eu claro. fico lá só falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já falei com ele sobre isso. Então tem que trazer aqui um pouco do assunto atual. Vamos falar sobre pontos importantes atuais para que se desperte nele dentro da palavra, buscando sempre para a palavra, né? Falar sobre assuntos atuais. Eu procuro fazer isso. Às vezes eu tiro a escola dominical, vira e mexe, tira a revista, para tirar esse ano, aí a gente vai ficar só em temas atuais. Escolhe um tema, o pessoal vai. Os jovens são bons nisso, né? Aí já vem com aquele tema picante. Estão Aí atelados, tal, Sim. bom sentido. E a gente começa ali e tal, falando abertamente. Sabe por quê? Porque é melhor você falar abertamente com o jovem na palavra do que deixar alguém doutrinar ele na escola, Sim. dentro do ônibus, Sim. no seu trabalho. Ele já chega Correto? pronto. Exatamente. A situação surgiu, ele já está pronto. Já vai matar aqui no espeito e falar, não, peraí, não é bem Sim, assim não, claro, pô. Você exatamente. bate um papo com meu pastor lá, meu pastor de mente aberta e tal, mas cadê? Aí você vê também homens aí que fecham a mente também, né? De repente, antes, sou de 93, 18 anos, eu estava com 90, né? E foi quando eu comecei ainda, as coisas eram muito fechadas, mas eu sou de uma geração que a minha mente continua a mesma jovem. Mas tem um pessoal mais atrás que, não, você não pode falar disso, não existe isso. Fala disso não, essa coisa feia, não se fala. E aí lá na escola, estou falando toda hora, garoto de 7, 8 anos já sabe tudo, pega o celular, destrói o celular Sexualidade, dele, dinheiro, tudo. homossexualidade. E os são problemas assuntos. na família. Assuntos familiares, Sim, problemas. sim.
já aconteceu várias vezes minha esposa ser convidada assim, de pegar os jovens, de tratar assuntos atuais, e o jovem chegar e se abrir com ela, coisa que não se abria com os pais. Sim. E olha aí, olha o perigo. Se ela ou o pastor são pessoas que não têm o entendimento para Drogas, orientar, Habilidade para falar sobre o assunto. habilidade, tá entendendo? Sim, Hoje sem nós, o tempo, né? O tempo nos tornou habilidosos, né? As nossas pesquisas, dedicação, amor também, porque você, com amor você traz, você fala a verdade. Igual eu falei por várias vezes, falo mesmo, estou falando que eu te amo. Aí não, quem vai ter que te falar sou eu, sou teu pastor e eu te amo. Por isso que você vai ter que ouvir a verdade. Ficou chateado, saiu, depois saiu, voltou, viu que eu estava certo, continua meu amigo e tal, dá um abraço, outros pedem perdão, voltaram. Você não pedir também, eu tenho minha consciência de que eu falei por amor de verdade. Quando o amor está presente, que a gente volta no amor também, né? Então, é isso que acontece. Então, pastor, a gente está chegando ao fim aqui. Eu vou lançar minha última pergunta. Acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Como o senhor entende a relação entre dízimo e oferta? Só dizimo, só oferto, dizimo e oferto, ou ajo com generosidade, não dizimo, eu ajo com generosidade, também posso ofertar? Como o senhor entende essa relação entre essas coisas? Como o senhor costuma ensinar lá para a igreja? Eu embora ensino isso, mas eu deixo bem à vontade as pessoas, porque esse assunto, ele é um assunto delicado, porque as pessoas lá atrás, aprendemos lá atrás, que se não der, ladrão e tal. Tem gente que já massificou isso, como diz no quartel, já entrou na massa do sangue. Sim. Não sai mais. Então, ficar batendo. Então, é inútil eu ficar... Confrontando, né? Exato. Então, não é essa a minha ideia. Eu não vou mudar isso, essa questão. Está enraizado demais. Está enraizado, isso não vai mudar. Isso é um fato. Né? Isso é para quem quer ir além. Quem tem além, e ela vai estudar, ela vai entender isso. Mas o dízimo teve o seu tempo. Né? O dízimo teve o seu tempo. Então, hoje as pessoas... Eu não peço para dizimar, até porque dizimar é matar. Então, dizimar é logo pelo pé na minha frente. Né? Dizimar, então, não existe a palavra... Porque dizimar, 10%, né? Que é a dízima, é 10% de qualquer coisa. Então, sim, Deus estabeleceu, talvez porque lá atrás, né, Abraão tenha dado 10%, que aí é outro assunto, que aí talvez com o tempo a gente conversa, né? Faz um 2, a gente pode fazer o 2, porque aí vem esses pontos principais. Sim. Que a gente pode falar dos pontos principais, que são, pessoal, mas Abraão deu dízimo, eu vou mostrar que não deu. Tá? Vou mostrar que não deu. Na Bíblia, vou mostrar na Bíblia. E aí, Jacó, foi voto. Se tu me der, sim, botou o sim na frente. E Deus já tinha falado que ia dar, mas enfim. E aí entra depois Hebreu, Mateus 23, 23, que é o que eles falam. Né? Mateus 23, 23 é lei. Jesus está vivo, ele não vai contra a lei nunca. Jesus cumpriu a lei quando ele repreende os fariseus. Aí Hebreus, pastor, Hebreus está lá, pode estar assim, ó, dá um Google aqui e fala assim, ó, qual a finalidade do livro de Hebreus? É mostrar a superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. E também encorajar os cristãos, principalmente os judeus, a não retornarem para o judaísmo por conta da perseguição. O objetivo era aquilo ali. Aí quando ele cita o dízimo para mostrar a relação, que até os levitas já deram o dízimo lá atrás, sim, mas não deu porque Abraão não deu o dízimo dele. Dízimo dá o que é teu, o que você planta, o que você colhe, o que você cria. Abraão deu dos despojos de guerra, que ele estava trazendo da guerra dos 5 reis, dos 5 contra 4. Sim. Então, enfim, esses pontos, como eu encaro, não deu o dízimo. Você fica livre para contribuir com o que está no teu coração. Sim. Ah, pastor, mas eu dava 10 na igreja que eu era. Eu falei, amém, continua dando 10. Se você fica feliz assim, fico, não tem problema. O senhor não nomeia. Não, tem uma senhora que chegou lá e falou, pastor, meu envelope. Eu falei, não, envelope aqui em branco. Com dificuldade para entender isso. Pastor, eu tenho a impressão que eu não estou dando, porque meu nome não está ali. Como é que o senhor vai saber se eu dou ou se eu não dou? Eu falei, mas onde está escrito que eu tenho que saber se a senhora dá? Eu falei, a senhora é generosa? Eu falei, a senhora é sincera? Eu falei, a senhora é fiel? Aí ela falou assim, sou, pastor. Eu falei, eu também creio que a senhora é. A senhora acha que Deus sabe que está aí nesse envelopezinho em branco aí no seu... Claro, pastor, ele é onisciente. Eu falei, então, filha, continue sendo fiel a ele, continue entregando aí o que está no teu coração.
Agora, no dia que você não der, ele é quem vai saber, ele vai puxar tua orelha, não sou eu, não. Eu não estou aqui para isso. A relação de dízimo, de contribuição, de oferta, seja lá o que for, é da pessoa para com Deus. Eu não tenho que interferir nisso. Não passa isso para o pastor, porque ele não tem nada a ver com isso. O que o pastor tem que ensinar é que a pessoa seja generosa e entregue. Então, a questão dos 10%, eu sou claro, não dê 10% por obrigação, por estabelecer, está estabelecido, tem que dar 10%. Não, na nossa igreja, as pessoas contribuem com o que está no coração. Tem muitas pessoas, a maioria esmagadora, continua dando 10%. Mas tem pessoas que dão mais. Entendeu? De repente, tem pessoas que dão menos. Isso eu estou aqui só conjecturando, por quê? Porque eu não tenho controle. Sabe quem é que deu, né? E não tem por que saber. Não tem porquê. E se um dia chegar alguém e falar, aquela igreja lá, o pastor Joel subiu, roubou durante ano. E o juiz vai falar, você tem que devolver aí. Eu falei, tá bom, doutor juiz. Né? Excelência. Mostra aí o que é que ele deu. Aí eu falo, tesoureiro, avança aí, tesoureiro, avança com o livro, está aqui. Mas aqui não está discriminado. A gente não discrimina, nunca discriminei. Há anos, mais de 10 anos, 14 anos, nunca discriminei quem dá e quem não dá. Eu não sei nem quem dá, excelência. Vou falar assim para ele. Eu não sei nem quem dá e se não dá. Eu sei que eu contribuo, de mim eu posso falar. Isso também não tem nem como provar o senhor, porque eu também boto envelope lá. E às vezes faço até de outra forma. E às vezes nem boto no envelope, faço de outra forma. Aí, para não acontecer o que está acontecendo hoje, como eu falei várias vezes, aqui, repetir, está acontecendo cada vez mais. O juiz está batendo martelo e mandando a igreja devolver dinheiro por conta dessas Além de pessoas. ser bem tranquilo, ainda consegue dar uma brechinha jurídica para sair dos processos. Ainda alivia ainda nessa situação, alivia, Jorge. né? É verdade. Já numa época que está aumentando os processos. Sim. Além de ser uma coisa muito mais transparente, muito mais leve, não dizendo que é a porta larga, não tem nada a ver com isso, mas assim, não traz um constrangimento, não traz uma obrigação para o membro, e você também tem o outro lado que facilita para a igreja também não ter nenhum tipo de coação, Mas ninguém é vai muito alegar melhor. isso. Vamos Sem ser dúvida. franco, Mais muito leve, melhor, A gente tranquilo. sempre conversa sobre isso, eu falo isso direto para o Douglas. Liberalidade. Sim. Pô, você é sincero, Deus te vê, ninguém se esconde nada de Deus, não. É isso aí. E esses caras vão pagar o que estão fazendo. A gente sabe, pastor, eles vão pagar, eu sei que eles vão pagar. Mas eu não vou me calar, pô. Não vou me calar. Sim. Não posso me calar. Até porque eu sou bombardeado também, não entro no meio. Pastor, tudo é ladrão. Eu estou nesse meio aí, porque eu sou pastor. Pelo menos estou falando nesse meio aí. Então eu tenho que, pelo menos, tentar aqui expor e ensinar para as pessoas que querem aprender um pouco, de que elas tirem essa pressão. Quando eu converso, Jorge, a pessoa fala assim, meu Deus, o senhor tirou um peso da minha cabeça. Sim, muitas pessoas carregam esse peso. Sabe por quê? Porque os fariseus faziam isso. Eles colocavam um peso em cima das pessoas, que eles mesmos não podiam carregar. Mas não usava nem a pontinha da unha para querer tentar. Mas para as pessoas ele botava um fardo enorme em cima das pessoas. Entende? Então é o que acontece hoje. E muito mais, né? Cada vez mais. Então essa oferta. Mas está no coração também. Então a gente contribuiu. Recebe lá. Eu não crio nada, não planto nada. Então eu tenho que ajudar financeiramente. Né? Porque se fosse na lei, a gente teria que... Separar uma ovelhinha, separar um milho, separar um negócio, ovelha. Muita gente, porque antigamente dava, e hoje, porque não existia dinheiro. Pô, Abraão comprou o túmulo de Sala com 400 ciclos de prata. 400 ciclos de prata comprou. Mas aí é o assunto para outro podcast. Pro pod B, né? Isso, pro então, pod 2. A oferta é a mesma coisa. Eu sigo a oferta na mesma linha. Tanto da contribuição, que é o dízimo, a gente chama de contribuição voluntária. Sim. Mas a pessoa chegou lá e falou, no microfone mesmo, deu a oportunidade do meu irmão, não sei o que eu entreguei o dízimo e tal, eu não vou brigar com ele, entendeu? Eu não vou, irmão, cara, por que você falou dízimo, não sei o que, eu não trabalho com dízimo. Não existe isso é ignorância. Eu só sou sincero com as pessoas, se me perguntar, eu sou sincero, eu falo, é coisa da lei. Agora, estamos na graça e Jesus requer mais de você. Requer, como o Jorge falou aqui, eu trabalho dessa forma, com contribuição e com dízimo, entendeu? Com liberalidade, coração. Não tem placa, né? Não tem denominação. Então, pode ser o irmão da minha igreja, lá na tua igreja, abençoar lá na tua igreja, ou abençoar alguém que está em casa, ou pode ser ao contrário, não importa. Reino, né? É reino. Né? Tocou no ponto que a gente faltou de falar, visão de reino. Porque muita gente fala isso, não, reino, prega o reino, mas adora carregar a bandeira. A plaquinha. Tem uma frase que eu coloquei, essa frase é uma frase até minha mesmo, que eu botei assim, sobre bandeira, a pessoa carrega bandeira,
sobre isso eu lembro, que não importa a bandeira que você levante, o importante é que a de Cristo sempre tremule na nossa vida. Amém. Essa frase é minha, é isso? É porque é reino. É isso aí. Pastor, infelizmente o tempo não para, como diria Cazuza, né? O tempo não para. Mas a gente tá muito bom, pastor, muito bom nesse papo que nós estamos tendo aqui. O tempo já foi, os jovens lá na minha igreja eles ficam me zoando, porque fica falando as horas se foram. As horas já se As horas se foram. Eu prometi para eles que nunca mais ia falar isso. Eu não Eles- falo mais não. eles estão de olho. Não, eles vão ver, eles assistem, né? Eles vão ver. Então eu seguro que eles ficam até me zoando. Qualquer coisa, as horas se foram, então, mas eu não vou falar mais isso. Realmente o tempo não tem mais. O tempo urge, É verdade. estourou o nosso tempo, o papo aqui está muito bom, mas a gente tem um limite aqui, Claro. a gente não pode se exceder. Pastor, muito grato pela tua participação, muito grato pelo teu ensinamento. O papo foi muito bom, muito produtivo, muito esclarecedor. Eu creio que quem vai acompanhar, quem vai prestigiar, não vai se arrepender. Eu queria abrir o espaço agora para o irmão pastor, suas considerações finais, né, seus agradecimentos, a divulgação do livro. Quero comprar o livro, onde eu acho, sua igreja, seus contatos. Se eu quiser convidar o pastor para pregar, para palestrar, como é que a gente faz? Fala aí, o espaço está aberto, pastor. Primeiro agradecer, né, mais uma vez a Deus e a vocês aí pelo espaço aí. Jorge, que eu já conhecia, né, pessoa que maravilhosa, em particular que nos ajudou. Inclusive quem registrou Sim, né? nosso ministério É verdade. foi você lá, como Sim. contador. Foi extremamente, a verdade tem que ser dita, foi extremamente generoso o tempo todo. O Jorge foi conosco, sabe? Jorge, eu reconheço isso e agora publicamente aqui, pela forma como você conduziu tudo e tal, como fez, o que podia fazer, fazia até o que não podia, enfim, pela obra que você sabia que era a obra do Senhor. Então, assim, eu fico muito feliz, sou grato a Deus pela tua vida, tua esposa, teu ministério, tá? Agradeço o convite aqui, de verdade, de coração, né? Por nos ajudar aí a alavancar esse desafio aí, né, que a gente lançou. Eu, Douglas, para a gente conhecer, só conhecer aí pelo podcast, né, e poder te conhecer pessoalmente também, que a gente vê que você é um rapaz abençoado, iluminado, um homem de Deus, né, obrigado pela oportunidade também. Dizer que esse livro ele não tem, para terminar, realmente a intenção de confrontar ninguém, nem igreja nenhuma, nem pensamento, ideologia, nada. Realmente a intenção, eu sempre converso com minha esposa, a intenção deste livro é transformar ele numa ferramenta de auxílio para que pessoas que estão sendo pressionadas, estão sendo massacradas, eu posso até dizer assim, tá? Oprimidas num sistema ganancioso, que está aí com uma teologia da prosperidade, espalhada em vários líderes que, para mim, não são líderes, são cães gulosos, como diz lá em Isaías 56, os cães gulosos não sabem nem o que estão fazendo, para que livrem essas pessoas, sabe? Uma ferramenta para que elas observem aquilo ali e comecem a estudar. Eu não falo tudo ali, que não tem como falar tudo no livro, mas que elas comecem a partir de uma... Porque ali eu mostro coisas práticas que aconteceram comigo, que acontecem comigo, no meu ministério, na minha família. Eu vivo isso, né? Não tem gafanhoto atrás de mim, para tentar consumir o meu celeiro. Não tem. Pelo contrário, quando eu aprendi a generosidade, a minha vida financeira melhorou. Quando eu tive esse entendimento, quando eu comecei a praticar a generosidade de verdade, como eu compreendi depois daquele entendimento, como eu relatei. Então, assim, essa é a minha finalidade neste livro. Tá? Realmente, de verdade, as pessoas que puderem abençoar e comprar. Comprar como que eu vou comprar? Primeiro dizer que a metade do lucro desse livro é para obra social e missões. A gente ajuda missionários do Nordeste, a nossa igreja, e serviço social como um todo, né? Onde tiver precisando de serviço social, esse dinheiro, metade desse livro vai ser para isso. Tá? Qualquer pessoa que ligar, que conseguir falar comigo, passou dificuldade aí, uma situação social, tendo dinheiro em caixa do livro, indo lá, constatando a dificuldade, generosidade, assim que vai funcionar.
tá? Não só desse livro, como dos próximos também. A outra metade, logicamente, é para pagar o livro, que eu ainda estou pagando, e que não é barato, né? E os outros livros que a gente está escrevendo. Metade é para custear os livros, ou seja, não tem cunho financeiro, não estamos ganhando nada com isso. Tá? Então, se você comprar o livro, você está abençoando a obra do Senhor. Para adquirir, como ele é muito recente, saiu do forninho agora, a gente só está aí com o WhatsApp. Tem como depois botar na descrição? Sim, claro. Pode Então, falar, pode dar os seus contatos pode falar. aqui. A gente vai botar na descrição do vídeo, vai botar, Minha pode. esposa, o contato do número do telefone. Em caso, Leica. Pode Então, vir. conta aí. Pode O vir. número, o contato da venda do livro. Eu tinha pedido para separar. Sim, não, pode passar a cola sem problema. A gente está assim. Quanto a isso, Para retirada do sua livro nas igreja, igrejas. certo. Né? Ministério Alcançados pela Graça, na Vila da Certo. Penha, Certo. Pastor Rodrigo. Ministério Alcançados pela Graça em Vila Maria Helena, Pastor Robson, que você conhece, Robson, sim. Duque de Caxias, e em São João de Meriti, lá em Tomazinho, ao qual eu sou dirigente. Certo. Então, pode retirar nessas 3 igrejas, tem um livro lá Tem um para livro lá. retirar. Qual o valor do livro? O Quem livro quiser é adquirir. R$ 35,00. R$35. Para adquirir. Então, coloca na descrição para mim o número onde eles vão entrar, pelo WhatsApp. Sim. Vai aparecer a mensagenzinha lá, o número do Pix, e a pessoa vai fazer a chave Pix, a pessoa vai fazer o Pix, fez o Pix direitinho, ó, comprei, está aqui, vou retirar com o pastor tal, e pelo WhatsApp mesmo a gente conversa. Por enquanto, assim, mas está já aí para ser colocado nas plataformas digitais, no caso, Legal. Amazon, né? Tanto físico quanto e-book, que já está também comigo, está Certo. enviando, que aí vai facilitar, né? O pessoal está adquirindo o nosso livro. Tá bom? Então perfeito. E tem Instagram, tem redes sociais, como é que... Tem sim, tem o Instagram do livro, Tô arrobazinho, vendo né, do até Instagram, aqui. generosidade.livro. Generosidade.livro. Pega a sacola do livro aí. Tá certo, tem. Pode pegar, fica à Pode. vontade. Então tá aqui, ó. O Instagram é @generosidade.livro. O TikTok é Chegou a cola, chegou a cola. Chegou a Só cola deu. também. Contato. Contato. TikTok é @além da generosidade. Tem o meu e-mail, Sim, tá aqui. joelson.mapg@gmail.com para contatos, palestra, pregações, enfim. Nosso contato tá para convite. Não cobramos nada dentro da generosidade. E tem o canal do YouTube que é @generosidade_. Dito isto, agora aqui vamos para o número do WhatsApp que você pode anotar e fazer o teu pedido, que é o 21 98974 2361. Repete, por favor. Repetindo, 21 98974 2361. Perfeito, Douglas. Eu já Nossas vou ler o meu. Tá certo. Com as nossas considerações finais. Pastor, gratidão, primeiramente. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente entregando esse conteúdo maravilhoso, importantíssimo para a igreja. Obrigado por presentear o Mais Palavra com a sua presença, sua esposa, esse conteúdo, e prazer também estar conhecendo. Um abraço lá pro pastor Robson, pai do meu cunhado, pai do Moisés. Sou cunhado do Moisés. Legal. E Deus abençoe. Deus Amém. abençoe sua vida, sua Todos nós. família, seu ministério. E assim que a gente tiver a oportunidade de dar um pulinho lá. Então, glória. A gente tá- Inauguração do Olha novo aí. templo aí. Passa, Mês que Tá vem. certo. passa a data Previsão pra quando? gente. Final, último sábado. De? Mês que vem. de Mês que vem, outubro? Outubro. Já Ah, estão Aí. pintando, já começou a então deixar vamos sim, pintar. vamos Deus sim. Manda o quiser, convite que nós vamos É, sim. Manda o vai convite que ser a gente vai benção. sim. Vai Vai ser ser bem. benção. Muita gente, vai encontrar muitos amigos lá. Ah, legal, legal. Aonde é? Tomazinho. Pertinho, Tomazinho. pô. Pertinho, pertinho. Quase no Perto da quintal de empresa Santa casa. Terezinha ali, Ah, bem perto da sei. principal ali. O pessoal vai Tranquilo. gostar, levar os jovens lá que eles gostam dessas E vai ser coisas. o lançamento do livro oficialmente também. Ah, ali, né? perfeito. Ah, sim. Legal, Legal. legal. Show de bola. Deus abençoe. Obrigado. Então é isso. Mais palavra, você que nos acompanha, curta, comente, compartilha, acessa os nossos canais, né, siga nossas redes, deixe o sininho de notificação, acione, né, o sininho de notificação, nos ajude
a produzir conteúdo de qualidade como esse, outros irmãos que passam por aqui, que você fazendo isso, divulgando nas suas redes, nos ajuda também e nos incentiva também a continuar essa obra, tá certo? Então esse foi o nosso Pode Mais Palavra de hoje, generosidade com o pastor Joelso. Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe. Pode Mais Palavra, até a próxima, Deus abençoe. Até a próxima, Deus abençoe. Deus.